Boa noite, pais, aqui do Educandário dos Santos. Hoje, dia 23 de novembro de 2020, certo? Estamos iniciando a nossa semana de formação para pais, certo? Aqui é um evento que eu gostaria de deixar para vocês bem claro. Não tem nenhuma intenção política, econômica. Com essa semana, minha intenção é instruir os pais para assuntos que foram, assim, muitos pais me perguntam, pais dos meus ex-alunos, pais dos meus alunos atuais, me perguntam muito sobre alguns assuntos e eu sempre explico, dou algumas sugestões, ensino alguns caminhos a serem tomados, algumas atitudes que você possa estar sendo tomado, mas como eu vejo a frequência de muitas dessas perguntas, então eu resolvi explicar desde o princípio o que está acontecendo e como e quais atitudes nós podemos estar tomando. Quero lembrar que esta palestra ela está sendo gravada, certo? Eu estou transmitindo ela, aliás, colocando ela aqui, postando ela por estreia, porque eu tive problemas na transmissão agora de manhã, quando estava fazendo uns testes. Então, por isso, estou gravando gravei a palestra para ser colocada para vocês na hora aí que vocês estiverem assistindo, ok? Estiverem assistindo. Bom, começando aí o nosso tema, eu quero deixar claro que eu não estou ao vivo na transmissão aqui no vídeo, mas estou ao vivo aqui, ó, no chat. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem durante a palestra, anotem aqui no chat, tá bom? Anotem aqui no chat, deixem colocados aqui no chat, tá bom? Essas perguntas, se eu, caso, não conseguir responder essas perguntas agora no chat, como estou presente aqui, eu estarei respondendo no vídeo de amanhã, na aula aberta, onde eu vou estar respondendo as perguntas de vocês. Então, podem fazer muitas e muitas perguntas, tá certo? Podem fazer mesmo, tá certo? Eu estou aqui para responder e tirar dúvidas. Se eu não souber, a sua dúvida passa a ser minha e eu vou atrás para tentar responder e sanar essa dúvida sua, que passou a ser minha também, ok? Então, dito isso, vamos começar, então, a nossa palestra e a nossa semana de hoje, certo? Então, antes de mais nada, quero deixar mais uma vez bem claro, eu estou aqui fazendo isso por minha iniciativa, certo? Por minha iniciativa e por ver que muitos pais têm dúvidas, certo? Têm dúvidas e têm perguntas a serem feitas sobre esses assuntos. Então, por isso eu estou aqui dando essa formação. Eu vou falar de alguns assuntos técnicos, vou citar alguns livros que depois eu poderia estar colocando aqui na descrição. E caso os pais também queiram, que às vezes tem alguns livros que são específicos para professores, certo? Para docentes, com uma linguagem mais técnica para nós professores. E quiserem que eu faça uma resenha explicativa sobre o livro, para vocês terem um entendimento melhor sobre o livro, é só pedir que eu estarei fazendo, ok? Bom, dito isso, vamos então iniciar. Antes de mais nada, vamos entender, nessa primeira etapa da nossa palestra, as definições de escola, família. E vamos entender a definição correta de educação, certo? De educação. O que será que é educação? Será que o que nós vemos hoje, falar que educação é isso, que educação é aquilo, será que realmente está correto de acordo com o léxico da língua portuguesa, de acordo com o dicionário da língua portuguesa? Será que está correto? O que será que é educação propriamente dita? Então, vamos ver aí, o significado de educação. Vamos lá. Como vocês podem ver aí na tela, o que seria educação? Educação é um substantivo feminino, certo? Que ele tem como princípio básico, o primeiro significado é o ato ou o processo de educar, ou educar-se, certo? É a aplicação de métodos
próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano, certo? Por forma do quê? De conceitos que são trabalhados a partir de conhecimentos já tidos e obtidos durante todo um período histórico. Então, educar é isso, certo? Educar é isso. Observando aí a nossa tela, na nossa próxima tela, vamos ver aí o que cabe tanto na educação, tanto a família quanto a nossa escola. Então, quais são os deveres tanto da família quanto os deveres da escola, certo? Depois nós vamos falar da definição de escola. Vamos primeiro falar da família. Vamos lá. O que cabe à família na formação da educação? Lembrando que a nossa ótica aqui é ver, saber e entender que a família ela tem a primazia na educação, ou seja, quem é que educa moralmente os princípios morais de uma criança, ou seja, da prole de uma família, é a família, ou seja, o pai, a mãe, as pessoas que estão ali e que amam essa pessoa é que vai educar, ensinar os princípios morais morais que esse ser humano que está em formação, ou seja, que essa criança tem. Então vamos ver o que cabe à família. Vamos lá. Cabe à família ensinar os valores morais como respeito aos mais velhos, certo? Normas básicas de educação, certo? Ter compromisso com os seus deveres, ter empenho em seus estudos e a religião e os valores religiosos. Então, isso cabe à família. Então, quando você pega, por exemplo, uma família que ela coloca o seu filho ou a sua filha, certo? Na escola dominical, ou no caso eu como católico, numa catequese, e ensina os princípios e os valores morais cristãos para essa criança, então isso a família está fazendo o seu dever corretamente, ensinando os valores religiosos que a família tem, ensinando os princípios, né, do que ela acredita como certo, no caso da religião, ok? Ensinando também lá o respeito aos mais velhos, as normas básicas de educação, como pedir por favor, bater na porta antes de entrar, deixar as pessoas mais velhas entrar na frente ou sentar-se nos lugares reservados, ou até mesmo nos lugares que não são reservados, mas que a gente perceba que a pessoa precisa estar ali sentada, a gente dar um lugar. Então isso são são valores que quem ensina são a família. Então esses valores ela vai ensinar por meio do que? Da autoridade do pai, da mãe, do avô, das pessoas que convivem com essa criança, ok? Então, além disso, o dever da família é preparar o indivíduo para viver em sociedade de acordo com os valores morais de cada família. Então, quando nós pensamos na família como célula, mãe de toda e qualquer sociedade, a gente vê que se a família é fortalecida, se os valores familiares são fortalecidos, logo a sociedade a qual essa família pertence, ela vai ser uma sociedade forte. A partir do momento em que esses valores familiares, esses vínculos familiares são enfraquecidos ou são destruídos, essa sociedade ela acaba sendo enfraquecida ou destruída. Então, se nós olharmos para a nossa sociedade hoje e vemos valores como, por exemplo, muito criminalidade, muito roubo, pessoas desrespeitando as pessoas idosas, a gente percebe o quê? Que esses valores não foram trabalhados na família. E por que as famílias não trabalharam esses valores? Porque elas tiveram outra coisa para se preocupar. E qual foi essa outra coisa? Ou então, o que aconteceu para que essas famílias não fizessem o seu dever, vamos dizer, o seu dever como família? Aí é que está. É
preciso de uma análise mais profunda. É claro que essa análise nós não vamos fazer aqui, porque cada família sabe aonde o seu sapato aperta. Então nós não podemos falar disso aqui especificamente. Mas a gente pode notar que houve nos últimos, especialmente, eu vou falar no Brasil, mas no mundo inteiro houve muitas políticas públicas que fizeram com que acabassem com alguns valores familiares. E é o que foi muito grave. E vocês podem estar notando isso aí no dia a dia de vocês aí como família também. A gente nota isso presente. Ah, professor, eu olhe bem para a família de vocês. Veja se vários desses valores aí que eu estou citando não foram assim deturpados pela mídia, deturpados por certas falas de pessoas que a gente convive. Então a gente tem que observar bem. Famílias fortes, uma nação ou uma sociedade forte. Famílias débeis, uma sociedade ou um país, uma nação débil, certo? Débil. Pensa bem nisso. Então, lembrando, o dever da família é preparar o indivíduo para viver em sociedade de acordo com os valores morais de cada família, certo? Aqui, os valores morais de cada família, certo? Aqui tem um básico do que seriam esses valores. Ensinar os valores morais como respeito aos mais velhos, as normas básicas de educação, ter compromisso com seus deveres e estudos, certo? Ter empenho nos seus estudos e os valores religiosos e a religião em si que a família segue. Passemos para outra tela. Agora cabe à escola. O que a escola tem que fazer? Então, se a família ela vai educar a criança para viver em sociedade, a primeira sociedade, o primeiro grupo social a qual essa criança vai fazer parte é a família. O segundo é a escola, certo? Então, o que a escola ela tem? Ela tem que ensinar valores, ensinar isso? Não. Lá na escola, a criança vai praticar os valores que ela aprendeu na sua casa. O que a escola tem que ensinar? E quando eu tenho que ensinar? Os conhecimentos universais e vernáculos. O que são conhecimentos universais? Os conhecimentos que são todo o conhecimento que o ser humano produziu durante a sua história. E o que é vernáculo? É os conhecimentos daquela nação ou daquele país. Quais são esses conhecimentos? A língua do país, a cultura cívica do país. O que é cultura cívica? É os símbolos nacionais, as datas históricas e tudo mais daquele país, tá? A ciência matemática, ou seja, a própria matemática, as ciências sociais, como história e geografia, a ciência das artes, dança, música, artes plásticas, etc. As ciências físicas e biológicas, como por exemplo, educação física, química, física, biologia, e aí vai, né? E aí vai. Então, isso que a escola tem que ensinar, certo? Isso que a escola tem que ensinar, ok? Ah, professor, mas na minha igreja, eles falam que, na minha igreja, a gente é contra a teoria da evolução, certo? E todos os cristãos são contra a teoria da evolução, certo? Da evolução lá, o pensamento de Charles Darwin, de que o homem veio do macaco, etc, certo? Se nós pararmos para pensar, sim, certo? Isso daí, a religião sua está ensinando isso. E a escola está ensinando outra coisa, está batendo, a escola não está fazendo o seu dever. Opa, a escola ela está mostrando uma outra realidade. Não quer dizer que a escola ela tem o dever de ensinar isso, sim. Ela vai ensinar isso, ela vai ensinar. Só que ela não vai impor como verdade absoluta. A escola não pode impor um conhecimento como verdade absoluta. Ela tem que ensinar, mostrar para
o aluno que está ali, mostrar para o aluno que está ali que existe um outro ponto de vista, mas não, presta bem atenção, não obrigar aquilo como verdade absoluta, até porque aquilo é uma teoria, ok? Então tá aí, a escola pode falar sobre o pensamento evolutivo lá de Charles Darwin? Pode, desde que não ensine como verdade absoluta, certo? Ou que tome partido para isso. Ela pode explicar, tem esse ponto de vista, que é o da evolução, mas não falar, é isso que acontece. Não é assim, certo? Não é assim. Ela pode mostrar o ponto de vista, mas não obrigar que o aluno aceite aquilo como verdade universal. Essa é a diferença. E qual que é o dever da escola? Assegurar e promover a aprendizagem dos presentes conhecimentos. Então, o indivíduo, o aluno chega na escola, ele não tem que aprender coisas sobre teoria de gênero, ele não tem que aprender coisas sobre essas linguagens aí LGBT, essas coisas, aprender conceitos que formam opinião. Ele tem que aprender o quê? A língua do país, a cultura cívica do país, a ciência matemática, as ciências sociais, a ciência das artes, a música, as artes plásticas, as ciências físicas e biológicas. É isso que ele tem que aprender, certo? Dentro das ciências sociais, como história e geografia, o que ele tem que aprender? Ele tem que aprender o quê? O que aconteceu, quando aconteceu e por que aconteceu e qual foi a consequência daquele fato histórico. Então ele tem que aprender essas três coisas. O que aconteceu? Aquele fato histórico. Ele tem que aprender aquele fato histórico. O que aconteceu naquele fato histórico? Por que aquele fato histórico aconteceu? Quando aquele fato histórico aconteceu e quais foram as consequências que aquele fato histórico promoveu na história da humanidade, na história do país. É isso que ele tem que aprender. Agora, opiniões sobre se está certo ou se está errado aquele fato histórico, ou aquele fato histórico, não cabe à escola ensinar. O que cabe é o aluno, por meio dos seus valores morais, dos seus princípios morais, que foram originados e estão sendo trabalhados pela família, aprender, levar. Então quem vai dizer se é certo ou errado não é o professor, não é a escola. A escola vai informar o que aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu e quais foram as consequências. Quem vai dizer se aquilo foi correto ou foi errado são os princípios morais que o aluno possui, certo? Ou seja, se eu fizer exatamente tudo isso e no final eu der a minha opinião, falar, não, mas estava certo isso que aconteceu, eu não estou ensinando, eu estou doutrinando. Simples assim. Então, o professor o professor, ele não tem que expor a sua opinião pessoal na aula. Ele só tem que falar isso. O que aconteceu, especialmente professores de história e geografia. O que aconteceu? Aconteceu isso. Por que isso aconteceu? Aconteceu por isso. Quando que isso aconteceu? Aconteceu nessa data. E o que teve de consequência? A consequência que isso trouxe foi isto. Acabou. Já explicou o que a história e a geografia, a história ou a geografia daquele momento, pá. Não tem nada que entrar e falar, mas é que isso vai levar a opinião, tem a opinião de fulano. Não, quem vai desenvolver essa opinião é os conceitos morais e do que o aluno está desenvolvendo lá com a sua família. É isso que vai acontecer. Ok? Não tem nada a ver com isso. A mesma coisa na parte das ciências físicas e biológicas. Eu vou mostrar para o aluno, certo? Aquele conceito, aquele pensamento, aquela teoria.
eu não vou dar a minha opinião se aquilo é certo ou se é errado. Eu estou mostrando para o meu aluno, ó, a teoria da evolução é isto. A teoria da abiogênese, que é aquela que é exposta no capítulo, do capítulo 1 de Gênesis, é isso. A teoria do feijão é essa. Eu vou expor todas as teorias que eu conhecer, mas eu não vou, como professor, tomar parte daquela que eu acho correto, porque o que eu acho correto é o que eu acho, e não o que meu aluno vai achar. Por quê? Porque o que eu acho correto é de acordo com os meus princípios morais, que eu desenvolvi com a minha família, certo? Quais são os princípios morais da família do meu aluno é que vai dizer para ele qual que é o correto ou qual que é o errado. Não o professor, não eu como professor. Entende? Essa é a diferença. A partir do momento que eu coloco a minha opinião sobre um determinado fato, eu não estou ensinando, eu estou doutrinando. Essa que é a diferença, ok? Continuando na próxima tela, lembrando, cabe à escola ensinar os conhecimentos universais e vernáculos. Ensinar e não doutrinar. Então a função da escola é ensinar isso daí, certo? Ensinar isso daí. A partir do momento que eu começo a doutrinar, que eu começo a expor a minha opinião como professor, eu não estou ensinando, eu estou doutrinando. Guarde bem isso daí, senhores pais. Observando essas falas que nós acabamos de ver, essa exposição, nós vimos aí que a educação ela tem um certo formato a ser seguido, uma certa história que nós podemos estar observando. Então, vamos dar uma olhada histórica sobre a educação em si. Lembrando que nós temos que entender que desde no mundo, vamos dizer assim, moderno, vamos dizer assim, certo? No mundo moderno não, vamos dizer um mundo civilizado. Desde a antiguidade, clássica, ou até antes da antiguidade clássica, nós temos aí um formato social que merece ser entendido e conhecido, certo? Entendido e conhecido. Então, nós temos ali a instituição família, certo? Que é a instituição mais importante dentro de uma sociedade, das sociedades. Historicamente, nós vemos isso. Não existe nenhum estado, vamos dizer, nenhum estado, nenhuma civilização que ela não tenha origem em uma família, certo? Origens familiares. Então, nós percebemos aí que há essa relação entre né, historicamente, nós podemos perceber isso. Eu não estou falando porque o professor Anderson é um defensor ferrenho das famílias. Sou, sim, defendo, sim. Eu sou defensor ferrenho das famílias e digo para vocês, não existe, historicamente falando, nenhuma sociedade que ela começa fora de uma família, certo? Fora de uma família. E todos os princípios que norteiam uma sociedade forte são os princípios familiares. Ou seja, quer ter uma sociedade, um país forte, as famílias têm que ser fortes, têm que ser unidas. Se eu tenho famílias fracas, eu tenho um país fraco, ok? Então, essa que é a diferença, essa que é um grande ponto a ser notado. Mas, vamos deixar isso mais para frente, para a nossa palestra fluir. Bem, uma questão intrigante nos surge. O que é escola? Certo? Escola ou conhecimento escolástico é como conhecemos o conjunto de conhecimentos reunidos de forma lógica e transmitidos por docentes, mestres e doutores, metodologicamente aos discentes com o objetivo de educá-los, promovendo o desenvolvimento das virtudes. Então, essa definição é de um filósofo grego, mas grego-romano, é de um filósofo grego-romano, mas a
até onde eu pesquisei, não há registro de que é o autor desta definição. Porém, se sabe que ela é do século 3 a.C., certo? Século 3 a.C. Durante muitos anos, Anderson Ramos, atribuí essa definição filosófica de escola a Aristóteles, mas ela não é de Aristóteles. Se vocês pesquisarem aí na internet alguns textos meus lá dos anos 2000, 2005, tem um texto que eu falo sobre o papel da escola, texto muito interessante. Depois, se vocês quiserem, eu até posso publicar novamente no meu Facebook esse texto muito interessante. E eu coloco essa definição como de Aristóteles, mas na verdade ela não se sabe de quem foi o autor dessa definição. Bem, mas observando essa definição, nós vamos entender basicamente o que é a escola. No século III, não existia um prédio específico que era ali que colocava as crianças, certo? Até porque nessa época não eram as crianças não iam para a escola, quem ia para a escola os adultos, não as crianças. As crianças, naquela época, eles já tinham a noção de que as crianças elas não tinham uma maturidade para aprender o conhecimento, para beber da fonte do conhecimento. Porque conhecimento é algo sério, é algo que edifica. Então, para uma criança era muito imatura para ter o contato com algo tão grandioso que era o conhecimento. Ok? Quando ele fala de escola, ele está falando de conhecimento escolástico, certo? Que é o conjunto de conhecimentos reunidos de forma lógica. Que conhecimentos esses? São os conhecimentos oriundos da história daquela comunidade, daquela nação, daquela civilização. Então, se nós olharmos lá o Egito Antigo, eles tiveram todo um conhecimento que foi transmitido como de sábio para os aprendizes, certo? De sábio para aprendizes, de pai para filho, etc. Quando nós olhamos aí, vamos pegar como referência a Bíblia, certo? Nós pegamos aí, por exemplo, no Novo Testamento, nós pegamos aí Jesus Cristo e José, o pai de Jesus, São José. Jesus, ele vai crescendo em sabedoria e graça, como diz o Evangelho, e seu pai vai lhe ensinando o ofício que ele tinha, certo? O ofício que ele tinha, que era o ofício de carpinteiro. Ele vai ensinando para Jesus o seu ofício, certo? Para que Jesus, quando na cabeça, naquela formação, que era a formação do povo israelita, geralmente o filho segue a profissão do pai, porque ele aprende com o pai o seu ofício, certo? Aprende com o pai o seu ofício. Então ele aprende com o pai o ofício de carpinteiro, significa que quando ele for mais velho, ele será um carpinteiro também, certo? E assim a roda da vida vai seguindo. Então, esse conhecimento, o conhecimento tanto dos valores, né, dos valores morais judaicos, que ele aprendia nas sinagogas, na conversa com os parentes, com os seus pais, ali na hora de uma alimentação, numa hora de lazer, tudo isso era colocado para a criança. Ela estava indo para uma escola aprender isso? Não. Ela estava ali no meio da sua família, aprendendo a cultura de sua família, os conhecimentos de sua família. Essa era o conhecimento escolástico que ele estava aprendendo. Na Grécia Antiga, existiam as famosas ágoras, ou seja, as praças. As praças eram as escolas daquela época. Então, um sábio, por exemplo, Sócrates, ele ia para essa praça, começava lá e falar os seus conhecimentos, os seus estudos. E as pessoas iam perguntar para eles. É muito interessante vocês lembrarem de um personagem feito por Ronald Golias, o comediante Ronald Golias, o saudoso comediante Ronald Golias, que ele ia lá na Praça é Nossa, vestido de bidu, né, bidu árabe, né, vestido de bidu árabe, e as pessoas em volta deles gritavam assim:
mestre, aí ele respondia para as pessoas faziam pergunta para ele e ele respondia. É claro que aquilo ali é uma piada, é uma brincadeira, é um personagem cômico, mas era basicamente o que acontecia nas ágoras da Roma e da Grécia na época da Antiguidade Clássica. E quem é que fazia essas perguntas? Eram as criancinhas lá bonitinhas, com a mochilinha, com a lancheirinha? Não. Né? Era quem? Eram os adultos. Eles iam lá para discutir temas que eram temas até filosóficos, matemáticos, músicos, etc. Eram esses temas. E teve uma época também na Grécia que era até proibido que pessoas comuns discutissem esses temas, certo? E aí surgiam as famosas sociedades secretas, né? As sociedades secretas, como por exemplo os pitagóricos, né? Que era uma sociedade secreta que falava desses conhecimentos. Mas aí a gente vai entrar num outro ramo da história da educação que não é o que nós vemos hoje. Então, entendendo bem o que é a escola em si e no que eu vou me referir em escola a partir de agora, é esse conjunto de conhecimentos escolásticos, ou seja, os conhecimentos que a escola tem que promover para o filho de vocês. Ou seja, aquilo que nós vimos na tela anterior, certo? Aquilo que nós vimos na tela anterior e que estamos vendo aí na tela agora, que é a língua do país, a cultura cívica do país, a ciência matemática, as ciências sociais, que é história e geografia, as ciências das artes, como dança, música, artes plásticas, etc., as ciências físicas e biológicas, ou seja, os conhecimentos universais e vernáculos. Lembrando que o professor, a escola em si, ela tem que ensinar o conteúdo e não promover a opinião de quem ensina o conteúdo, certo? De quem ensina o conteúdo. Eu falei lá da história e geografia, mas vou falar agora da parte das artes, que também entra a mim porque eu sou músico. Vamos lá. Eu estou lá trabalhando uma peça musical, estou trabalhando uma peça musical folclórica, certo? Eu estou lá ensinando aquela peça folclórica brasileira, só que o meu intuito não é só ensinar aquela peça, é ensinar a cultura que tem por trás dela. Eu vou ensinar, por exemplo, o Lampião de Gás, da Inesita Barroso. Ali eu estou contando a história de um período que existiu. Ali eu estou mostrando a história da história da cidade de São Paulo, como era a cidade de São Paulo na época dos anos 40, 50, certo? Uma São Paulo que hoje não existe mais. Então eu estou falando da história, mostrando fotos daquele momento histórico, falando tudo aquilo ali, certo? Se eu fiz tudo isso, falei, mostrei, ensinei para os alunos a cantar, mostrei as notas, tu fiz tudo isso, ótimo. Eu ensinei a arte da música para o aluno, mostrei para eles fotos daquela época, etc. Eu mostrei a história daquela música, o porquê que aquela música retrata aquilo. Legal. Só que antes de terminar a aula, eu falo, olha, esse daqui foi o melhor período que o Brasil teve. Opa! Eu já não estou mais ensinando, eu passei do meu dever de ensinar. Eu estou doutrinando. Eu estou dando a minha opinião. Ah, professor, mas só por causa disso, aquela mente que eu estou ensinando ali, ela vai ouvir o que eu estou dizendo, certo? Vai ouvir o que eu estou dizendo e ela vai falar, poxa, se o meu professor, que é estudioso, que estudou isso, fez tudo isso, ele acha bom aquilo ali, é porque é bom. Às vezes eu posso nem ser um estudioso sobre aquele assunto, eu posso ser um bandoleiro, tá ali falando, né, me colocando. O que é um bandoleiro? É aquela pessoa que passa falando que é algo, mas não é. Também conhecido como janota, certo? Então, uma pessoa que parece que é, mas não é aquilo que parece. Isso que é um bandoleiro. Então, voltando aí ao assunto. A pessoa fala assim, poxa, mas a criança ela não tem como discernir se o professor está falando a verdade ou está omitindo ou mentindo. O que ele faz? Eu vou acreditar no meu professor. E aí está.
eu não estou ensinando mais, eu estou doutrinando. Eu estou impondo uma opinião, mesmo que singelamente, para o meu aluno. Então, eu posso mostrar as fotos da São Paulo Antiga, eu posso falar, comentar, achar aquela foto bonita, eu apreciar, falar, olha, bonito, olha só os trajes que a pessoa... Mas assim, eu falar, ó, essa daqui é a melhor face da cidade, eu já estou doutrinando, certo? Eu já estou doutrinando, porque eu estou emitindo uma opinião própria, certo? Emitindo uma opinião própria que não cabe ali eu colocar. Ok? Continuando aí as nossas telas, vamos lá. A instituição escola. Instituição, agora nós vamos falar da escola como nós temos hoje, os predinhos bonitinhos. Século XVIII, final do século XVIII, com a Revolução Industrial. Então ela vai surgir ali. Qual que é a finalidade da escola nesse momento? Que ela vai surgir aí, essa escola que surge no século XVIII. Sua finalidade era armazenar as crianças. Armazenar as crianças que ainda não tinham condição de produzir. Ou seja, o objetivo da Revolução Industrial era produzir, produzir, produzir. E produzir mais ainda. Certo? Esse era o objetivo da Revolução Industrial. Para quê? Para que a nação se tornasse uma nação rica. Rica no consentimento material, no dinheiro. Certo? E aí nós vamos ter aí a Inglaterra, que vai fazer isso. Nós vamos ter aí também os Estados Unidos. E as grandes nações industriais que surgiram. Com o grande olhar aí para a Inglaterra. Viu? A Inglaterra assim, rapidamente se industrializou. Tá. Só que assim, naquela época... tinha criança que trabalhava, tinha mulher que trabalhava, tinha homem que trabalhava, idoso que trabalhava, todo mundo trabalhava para produzir mais, certo? Produzir mais, tá. Só que aquelas crianças que eram bebês ou que ainda não tinham maturidade para trabalhar, o que se fazia com elas? Ficava com a mãe, só que a mãe tinha que trabalhar. Então se a mãe levava a criança para a fábrica, essa criança tinha que produzir também, porque se essa criança não produzisse, ia atrapalhar a mãe que não está produzindo. Então o que se fez? Muitas das fábricas começaram a criar galpões, onde essas crianças ficavam lá com amas secas, né? Então foi daí que surgiu essa expressão, ama seca, tá? Nesse momento histórico. Essas crianças ficavam com essas pessoas que ficavam cuidando, observando essas crianças lá, certo? Olhando essas coisas. Aí aconteceu o quê? Né? Aconteceu nesse momento aí que a gente está vendo, que é o início da escola moderna que conhecemos, né? Aconteceu o quê? Umas mulheres começaram a ensinar para essas crianças algumas coisas para que elas aprendessem a trabalhar, a produzir desde pequeno. Então isso chamou atenção para o dono dessas fábricas. Opa, se eu começar a incutir na cabeça dessas crianças que ensinar para elas alguns ofícios, elas vão começar a produzir mais rápido e eu vou ter mais lucro. Então daí surge o quê? Ensinar essas crianças para produção. Ou seja, eu tiro um foco que vinha desde lá da antiguidade até o final do século XVIII, com o advento da Revolução Industrial. Eu tiro esse foco e troco por um foco novo, que é o quê? Ensinar essa criança a produzir para que ela produza. Só que qual que é o meu objetivo? O meu objetivo na época antiga, que depois nós vamos falar um pouco mais, é educar esse ser humano para ser um ser humano virtuoso, certo? Agora eu tenho que mudar esse objetivo. Qual que é esse objetivo que eu vou colocar? Para que ele seja uma pessoa que produza muito para ter muito dinheiro, para ser uma pessoa rica. Que na verdade ela não vai ser, né? Ela não vai ser rica, porque quem é o rico é o dono do meio de produção. E aí a gente vai ter toda uma discussão que vai surgir depois. Se é certo ou se é errado, não cabe aqui a nós falarmos. Vamos continuar aí a nossa exploração na palestra.
Com a necessidade de mão de obra rápida e qualificada, entre aspas, a escola tomou no início do século XIX o objetivo de formar mão de obra. Então, naquele momento do século XIX, vamos pegar essas crianças e ensiná-las a produzir tal produto para que nós tenhamos um produto de melhor qualidade. Mas na verdade eles queriam era mais produção, ok? Nesse momento. Até aí foi esse o objetivo. Então nós temos aí 2 princípios básicos que nós podemos notar, certo? As virtudes, os princípios das virtudes e do academismo. O que são essas 2 vertentes de educação? Bem, primeiro as virtudes. O que visa as virtudes? Promover o conhecimento não apenas prático, ou seja, não é só ensinar para o aluno, para a criança, certo? A criança que ela tem que produzir para ter um produto para poder vender e ganhar dinheiro com aquilo, certo? Mas que o mesmo conduza o discente, ou seja, o aluno, a criança que está aprendendo, a uma boa e frutuosa vida, a qual o mesmo não seja escravo do seu ofício, e sim que o faça dando-lhe o seu valor verdadeiro. Ou seja, eu trabalho não para ficar rico, para ter dinheiro, para manter os meus luxos, as minhas necessidades, que eu acredito ser minhas necessidades. Eu não trabalho para isso. Eu trabalho porque aquele trabalho que eu faço, que eu executo, me faz feliz. Ou seja, eu não estou trabalhando com o intuito de ficar rico, milionário. Eu estou trabalhando naquilo que eu faço porque eu gosto daquilo que eu faço. Certo? Eu gosto daquilo que eu faço. Por exemplo, eu sou professor não porque eu quero ficar rico, porque se eu quisesse ficar rico eu ia fazer outra coisa. Né? Eu ia fazer outra coisa, né? Que me desse um retorno financeiro muito rápido. Certo? Eu sou professor porque realmente eu amo a minha profissão. Eu gosto de ser professor, eu gosto de ensinar. Eu gosto de ver as crianças lendo, eu ensinar as crianças a ler corretamente, a ler perfeitamente. Isso nós vamos ver numa próxima palestra aqui da semana. Mas, certo? Eu não sou escravo do meu ofício. Eu ensino, certo? Eu não vivo trabalhando, dou aula de manhã, dou aula à tarde, dou aula à noite, dou aula isso. Não é o meu objetivo isso. O meu objetivo é ensinar e ter prazer no que eu ensino. Porque se eu estou tendo prazer de ensinar, o meu aluno vai ter o prazer de aprender. Ele vai ter um professor alegre, um professor brincalhão, um professor que é ousado em ensinar coisas para ele, ensinar coisas para os alunos que desenvolva a sua criatividade, o seu carisma e que façam com que eles tenham amor em aprender. Agora, se eu estou voltado, se eu sou escravo do meu ofício, ou seja, eu vou trabalhar de manhã, tarde e noite, eu não vou dar aulas prazerosas, meu aluno não vai ter prazer em aprender aquilo que eu estou ensinando e sucessivamente ele não vai ter prazer em aprender ou conhecer coisas novas, ok? Então esse é o ensino das virtudes. Você está ensinando esse aluno a ser um ser humano melhor, a ter a aprender não com objetivos de conseguir algo material, mas sim de conseguir algo além do material. É essa que é a diferença. É claro, mais uma vez falando, se nós formos olhar para os princípios religiosos, certo? As virtudes tomam um caráter ainda maior do que isso. E que se vocês quiserem ter aí alguma coisa, uma aula específica sobre isso, é só deixar nos comentários ou aqui no chat, que nós podemos estar depois falando sobre esse tema em uma aula particular, em uma aula extra aqui. Mas não nos cabe aqui entrar no princípio religioso, tá certo? Da expressão virtudes. O que nos cabe é entender as virtudes como a fundamentação básica da educação clássica, vinda desde a antiguidade até o final do século XVIII, com o advento da Revolução Industrial. Era o que? A criança ela era educada não para ser
com objetivos de ter muito, mas com o objetivo de ser o quê? De que aquilo lhe faça bem, lhe seja frutuoso aquilo que ela tenha, certo? Que ela aprendeu. E que ela desenvolva aquilo de tal forma que aquilo também seja passado para os seus filhos e etc. Ok? É essa que é a diferença. Então, educar para as virtudes. É isso daí. Agora nós temos o oposto, que é o academismo. O que é o academismo, de acordo com a educação? Ele promove muito mais o conhecimento prático de um ofício, não dando a importância ao desenvolvimento moral do discente, visando apenas uma posição, ou seja, o famoso status social. Tá, professor, eu não entendi o que o senhor está querendo falar aí. Bem, quando nós perguntamos para uma criança, fulano, o que você quer ser quando crescer? Aí o fulano diz assim, ou se você perguntar para o menino, ele vai dizer, eu quero ser jogador de futebol. Legal. Por que você quer ser jogador de futebol? Certo? Por que você quer ser jogador de futebol? Eu quero ser jogador de futebol porque o jogador de futebol ganha muito dinheiro, assim eu vou ter os carros que eu quero, eu vou poder viajar, eu vou ser rico, vou ser famoso. Essa daí, embora jogador de futebol não faz academia, etc., não faz assim um estudo, né? Não faz faculdade, é claro que você tem um estudo aí, um estudo dentro do futebol, que você pratica técnicas, etc. Mas quando você visa, certo? Você visa não o seu prazer de trabalhar naquilo, de fazer aquele ofício, mas você visa uma posição, um valor financeiro, um valor material, certo? Um valor material, você está o quê? Praticando aquilo que foi desenvolvido lá no final do século XVIII. Ou seja, eu estou praticando aquele ofício não por prazer, porque eu gosto daquilo. Eu estou praticando esse ofício para ter ganhos financeiros, para ter uma posição social melhor. Isso é errado? De um certo ponto, não. Preste bem atenção. Em um certo ponto, não é errado. Certo? Não é errado. Porém, a partir do momento que eu tomo como única função da minha vida, certo? Da minha vida, ter uma excelente posição social, aí é que toma o conceito errado. Porque eu não estou mais, certo? Eu não estou mais, né, me vivendo o meu ofício, certo? Com prazer. Eu estou fazendo aquilo com o único intuito de ter uma posição social elevada, de ter um status social de destaque para ter ganhos financeiros melhor do que todos que estão à minha volta. Essa é a diferença do academismo. Então, esse princípio ele foi imposto, colocado na cabeça dessas gerações que vêm o seguinte, a partir da Revolução Industrial. Quando chegamos na Revolução Francesa, isso vai tomar um escopo, vai tomar um tamanho muito maior, certo? Muito maior. Por quê? Nós vamos ver que este pensamento ele vai tomar uma diretriz estupidificante, porque as pessoas vão querer muito mais, certo? Para que adianta eu gostar do que eu faço se isso não me traz valor? Eu tenho que comer, eu moro num casebre desse. Eu quero morar num casarão, ser rico, famoso, todo mundo me conhecer. Então, qual que é o olhar dessa pessoa? Ela está visando isso. Ela não está visando o prazer dela própria. Às vezes, no primeiro momento, parece assim, professor, mas eu vou ficar feliz, vai dar muito prazer eu morar numa casa grande, numa mansão, ter muitos empregados, etc. e tal. Vai me dar muito prazer. Nossa, eu queria ter isso. Sim, é bom.
É errado você querer ter uma posição melhor, um status social melhor? Não, não é errado. Desde que você não faça disso o único princípio da tua vida. Porque quando você faz isso, aí acontece aquelas coisas. Olha, eu não estou conseguindo uma promoção melhor no meu emprego. Então o que eu vou fazer? Eu estou vendo, fulano está conseguindo, ótimo. Eu vou... Se ele chamar menos a atenção no emprego, eu vou chamar o destaque vai vir para mim. O destaque vindo para mim, eu posso ser promovido. Então o que eu vou fazer? Eu vou derrubar fulano. Eu vou fazer fulano ser mal visto pelo patrão para que eu tome um lugar de destaque nos olhos do meu patrão. Essa é quando eu pego e deixo os meus valores, as minhas virtudes, aqueles valores que eu aprendi lá com a minha família, e passo a olhar unicamente para isso. Para o quê? Para a minha posição. Eu quero estar melhor do que os outros. Não importa se eu pise nas outras pessoas. Tá certo? Quando eu deixo de observar as virtudes, é isso que acontece. É isso que acontece. Ok? Dizendo novamente, não é errado você almejar uma boa posição social, um bom emprego, um bom salário, desde que você não faça disso, certo? Desde que você não faça disso o único princípio da tua vida, e você esqueça que os outros também têm a necessidade e têm também o direito de ter o seu lugar ao sol. Bom, pensando nisso, nós temos aí nessa tela, nós temos aí 4 formas hoje muito conhecidas de educação e de escola. Nós temos aí a escola pública, que vocês conhecem muito bem, certo? A escola particular, que vocês também conhecem. As escolas confessionais, que são as escolas religiosas, certo? De qualquer religião, cristã, muçulmana, etc. E você tem também aí o homeschooling, certo? Que é a educação domiciliar, que está crescendo bastante no Brasil, certo? Então, qual é a melhor opção para a educação de nossos filhos? Essa é uma pergunta. Qual dessas 4 aí? Aí depende muito. É uma pergunta que ela é muito mais pessoal do que uma pergunta profissional, assim, que um profissional pode educar. Depende de cada família. Por quê? Cada família sabe aonde o seu sapato aperta. Por exemplo, eu vou dar o exemplo meu, tá? Eu sou solteiro, eu não sou casado, certo? Não sou casado. Mas vamos supor que eu casei e tenho 2 filhos, certo? 2 filhos. Eu conheço, eu como professor, eu conheço como é a educação na educação pública, porque eu trabalho em escola pública, certo? Trabalho em escola pública, eu já trabalhei em escola particular, nunca trabalhei em escola confessional. Eu vou optar, vamos lá, eu opto para colocar na escola pública, certo? Aí na escola pública, meus filhos vão ter todo o conhecimento, certo? Todo um embaso aí que a gente vê aí que a gente vê aí falando, certo? Da BNCC, etc. Colocamos na escola particular. A escola particular, para ela funcionar, para ela ter o registro no MEC e tudo mais, ela tem que seguir as normas do governo, as normas governamentais, certo? A BNCC, a LDB, etc. Então, nós também vamos ver aí a influência. As escolas confessionais, a mesma coisa. O homeschooling, embora muitos falem, o homeschooling é proibido no Brasil. Na verdade, o homeschooling não é proibido no Brasil e também nem é permitido. Ou seja, não existe lei que proíbe, mas também não existe lei que permita. Então, nós estamos aí vamos chamar, num limbo legal sobre o homeschooling, certo? Embora você possa, certo? Como eu falei, a família ela tem primazia na educação. Se qualquer família escolhe um desses tipos de educação, ela tem que ser respeitada? Tem que ser respeitada. Assim como, por exemplo, se a família escolhe,
eu não tenho condição de pagar uma escola particular, vou colocar meu filho numa escola pública. Tem que ser respeitada a opinião da família? Tem que ser respeitada. Eu tenho um pouco mais de condição, eu vou colocar a minha família, os meus filhos numa escola particular. Olha, eu sou religioso, eu quero que meus filhos aprendam os princípios, vivam com pessoas que têm os mesmos princípios da religião dela. Vou colocar numa escola confessional. Olha, eu não acredito na educação pública, eu não acredito na educação particular, nem na educação confessional, porque todas elas sofrem influência das normas governamentais, de LDB, BNCC, esses pensamentos aí loucos aí desses educadores aí, essas alfabetizações aí, esses métodos de alfabetização que mais ensinam a criança a ficar a não ler e não escrever, do que ensinar a criança a ler e escrever. Eu prefiro ensinar meu filho em casa mesmo, eu mesmo ensinar meu filho. Põe no homeschooling. Então, todas esses modelos de educação, eles devem ser respeitados por todos. Não é assim, eu não acredito, eu acho errado. O que você acha é o que você acha, não é o que eu acho. Então, se a minha opinião como responsável por aquela família é essa, ela tem que ser respeitada pelos demais, especialmente pelo poder público, certo? Pelo poder público. Não importa se seja homeschooling, se seja escola pública, se seja escola particular, deve ser respeitada. Entenderam? Continuando aí essa explicação. Como veio essa pergunta? Então, qual a melhor opção de educação dos nossos filhos? Isso depende da família. Depende da onde aperta o sapato da família. Depende se ela acredita na educação pública, da escola pública, põe na escola pública. Se ela tem condição de uma escola particular e acredita na educação da escola particular, põe na escola particular. Se ela acredita na educação confessional religiosa, põe na escola religiosa. Se ela não acredita em nenhuma dessas três, acredita no homeschooling, mantém a criança no homeschooling, desde que ela ofereça a educação para essas crianças, ok? Para essas crianças, para esses filhos. Então depende única e exclusivamente dos princípios que cada família tem, certo? Professor, se fosse o senhor, qual escola que o senhor colocaria? Como eu falei lá no começo, a minha opinião é minha, certo? É minha. Então ela tem valor unicamente para mim, certo? Se eu falar aqui qualquer uma delas, eu posso estar influenciando vocês. Então por isso eu não falo qual é a minha opinião. Eu tenho uma opinião sobre todas elas? Tenho uma opinião. Eu colocaria em alguma delas? Colocaria, mas vocês só vão saber se um dia vocês conhecerem meus filhos, certo? Que aliás eu nem conheço porque eu não tenho, né? Eu não tenho filhos. Mas se eu tivesse, eu colocaria em um desses aí, certo? Um desses daí. Qual? Aí eu não digo porque isso equivale à minha pessoa e não a outrem. A minha pessoa e a da minha esposa, claro. Vamos lá. Quais são esses princípios legais aí que são colocados? Ó, essas legislações e dispositivos valorizam o academismo e não a aprendizagem das virtudes. Então você tem assim, ó, as leis que hoje nós temos, elas valorizam o academismo. Isso daí não é a opinião do professor. Isso aí é óbvio, a gente vai ver isso daí. Todas as legislações educacionais do mundo inteiro, eles vão valorizar o academismo, certo? Por quê? Porque não tem como eu fazer uma legislação para cada tipo de família diferente, certo? Não tem como. Então eu vou fazer o quê? Uma legislação que valoriza o academismo, porque é uma maneira geral de eu ter uma formação, mas não quer dizer que ela seja única. Não quer dizer que ela seja única. Eu posso educar meus filhos para as virtudes e mesmo assim depois eu colocar ele numa faculdade? Pode.
Pode, certo? Eu posso educá-lo para as virtudes, e depois colocá-lo numa escola particular, pode, você tem essa liberdade de fazer isso, certo? Porém, você sabe que todas as legislações legais que nós temos no Brasil e no mundo, elas vão valorizar o academismo. Então, regidas por legislações reguladas por dispositivos legais, como a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e a Base Nacional Comum Curricular, certo? Comum Curricular. Tá. Bom, quando começou essa discussão sobre a BNCC, eu escrevi um artigo de opinião. Aí, outra coisa, um artigo de opinião. Ali eu estou dando a minha opinião sobre o assunto. Então já sabe que ali vai ter minha opinião sobre o assunto, ok? Porque é justamente para isso que serve o artigo de opinião. Eu estou errado em escrever minha opinião no artigo de opinião? Claro que não, certo? Agora, eu estou errado em dar minha opinião nesta palestra ou numa sala de aula, certo? Aí eu estaria errado. Certo? A minha obrigação aqui é mostrar para vocês os lados da moeda e vocês aí com seus princípios, sabendo onde seus sapatos apertam aí da família de vocês, tomarem a melhor decisão. Lembrando que criança, a prole de vocês, os filhos de vocês, a criança que vocês estão aí hoje educando, tanto dentro da casa de vocês como na escola, lembrando que essa criança é um investimento. É ela que vai cuidar de vocês na velhice, ou seja, no futuro. Então, professor, isso aí é a opinião sua. Não é minha opinião, não. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu cresci com meu pai e com minha mãe. Quando eles ficaram velhinhos, quem é que teve que cuidar deles? Eu não pude cuidar, infelizmente eu não pude cuidar do meu pai até a morte, porque meu pai morreu de repente. Eu nem sabia que meu pai estava doente. Mas eu cuidei da minha mãe até o último dia de vida dela. Isso porque ela cuidou de mim desde o primeiro dia da vida, desde o meu primeiro dia de vida. E eu vi também a minha mãe, o meu pai, meu pai cuidarem da minha avó materna. Minha avó materna viveu comigo até os meus 17 anos. Meu pai cuidava da minha avó muito bem. Minha mãe cuidava da minha avó, que era a mãe dela, cuidava muito bem. Então eu tive o exemplo, eu aprendi pelo exemplo dos meus pais aquilo que eu pratiquei com eles depois. E é exatamente isso que o academismo não faz. Ele não ensina você a ter o quê? O princípio da observação e da imitação. Você aprender vendo. Não assim, você tem que ensinar, você tem que cuidar do seu pai e da sua mãe, lá o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Ele não ensina isso. Ou então lá no, acho que é Eclesiástico, se eu não me engano. Eu não me lembro agora se é Eclesiástico ou Deuteronômios. Mas vamos lá, que fala assim, que cuida do teu pai e da tua mãe na velhice, certo? Estes princípios são princípios que meus pais não falaram isso pra mim. Eu vi isso na igreja anos mais tarde, mas meus pais não falaram isso pra mim. Mas eu vi meus pais praticando isso. Tá aí algo, senhoras e senhores pais, que educação acadêmica jamais vai conseguir ensinar. É o que? É você ver na prática algo, certo? Algo ensinado como valor. Ou seja, os valores sendo postos em prática. O academismo jamais vai ensinar isso. Ele vai te dar um produto daquilo que você aprendeu. Mas jamais vai falar, é isso daí, que é para você. É isso daí que é o que você vai fazer
É isso daí, ó. Sua avó cuidou da sua mãe quando ela era criança. Agora a sua mãe está cuidando da sua avó na velhice. Eu vi isso. Minha mãe me cuidou de mim quando eu era criança, quando eu não podia me cuidar sozinho. Eu vi a minha mãe cuidando da minha avó na velhice dela. E quando a minha mãe ficou doente, envelheceu, eu cuidei da minha mãe na velhice dela. Por quê? Porque eu aprendi vendo. Ela não me falou assim, eu estou te fazendo isso para você cuidar de mim, viu? Ela não me falou isso. Mas eu vi o que eles fizeram. Aí tá. O academismo jamais vai fazer isso. Jamais pode fazer isso. Tá certo? Não estou dizendo que o academismo é errado. O academismo tem pontos positivos? Tem. Mas ele também tem essa debilidade. Coisa que você ensinando as virtudes não tem. Porque as virtudes vão te levar a isso. Você se torna um ser humano virtuoso a partir da prática dos seus valores. Bom, continuando aí a nossa explanação, nós vemos aí que essas legislações, elas vão reger a escola particular, elas vão reger a escola pública e as escolas confessionais. Então, todas essas escolas, esses formatos de acadêmicos, eles estão regidos por essas normas legais, certo? Ou seja, vamos imaginar assim, numa escola pública, de acordo com o que manda a lei, eu não posso impor de hipótese nenhuma a minha opinião, certo? Então se eu vou lá, chego lá na escola onde eu trabalho, com a camisa do Palmeiras, eu não estou falando que o Palmeiras é o melhor time, mas eu estou colocando a minha opinião ali, a minha opinião. Por quê? Eu sou palmeirense, o meu aluno, ele não entende que assim, ele não entende que é a minha opinião pessoal. Ele vai pensar assim na cabeça dele: poxa, o professor é um homem estudado, é um homem inteligente. Ele vai ter na cabeça dele isso. Poxa, ele vai ter na cabeça o professor como um super-herói, assim como eu tive, como vários de vocês tiveram. E ele vai falar: poxa, se meu professor ele é palmeirense, eu vou ser palmeirense também. Ou seja, eu estou impondo a minha opinião, isso com o time. Agora, com outros tipos de opinião, a mesma coisa. Eu pego, por exemplo, aí, eu estou no meu canal do YouTube, estou lá jogando videogame com várias pessoas ali online, certo? Várias pessoas online ali jogando videogame, certo? Aí os meus alunos veem isso. Olha só, o professor, ele é gente boa, joga videogame, olha, eu vou também fazer isso, vou imitar o meu professor porque ele é tudo de bom. Então, essa é o problema, certo? Porque aí eu estou impondo opiniões pessoais que não se referem a exatamente aquilo que eu tenho que fazer na escola. Na escola eu tenho que ensinar os conhecimentos universais, daquele formato, certo? O que aconteceu, por que aconteceu, quando aconteceu e o que causou aquele acontecimento. Só. Eu tenho que ensinar o que é a arte, o que é isso, os princípios, os pontos básicos da arte, etc. Tudo. Mas eu não posso emitir opinião sobre aquilo que eu estou ensinando. A opinião, quem vai criar essa opinião são os conceitos trabalhados na família. Eu aprendi isso com a minha família e eu acho que isso daqui é justo. Olha, eu aprendi assim, não, isso daí eu não concordo com isso. Então, quem vai criar esses conceitos é o aluno a partir das experiências que ele tem na sua vida familiar. É isso que vai acontecer, ok? Bom, mas professor, cadê o homeschooling que não está aí nessa tela? Vamos lá. O homeschooling, que é a educação domiciliar, é a modalidade de ensino que, mesmo sem uma legislação oficial no Brasil, vem crescendo. Ou seja, ele não possui uma legislação que o permite, mas também não há legislação que o proíbe. Viu? Isso aqui é bem claro.
Se vem aí um professor falando, mas homeschooling é proibido, que não sei o que. Não existe legislação que proíba. Certo? Homeschooling é permitido, pode fazer. Não existe legislação que permita. Certo? Pode-se praticar o homeschooling no Brasil? Pode. Desde que você tenha condição para isso. Né? E qual é a condição? Financeira? Pode ser condição financeira também. Pode ser financeira? Pode ser financeira. Mas também tem que ser condições pedagógicas, né? Também para ensinar. Né? O que é condições pedagógicas? Você precisa saber o que você está ensinando. Certo? Ou se esforçar para saber aquilo que você está ensinando. Essa que é a diferença. Ok? Vamos lá. O homeschooling, que é a educação domiciliar, né? Porque há um grande pavor, certo? De alguns parlamentares com o homeschooling. Essa é uma pergunta bem dolorida, né? Bem dolorida. Existe um porquê? Sim. O que são parlamentares? São as pessoas que estão no parlamento, tanto na esfera federal, que é lá os deputados federais, na esfera estadual, que são os deputados estaduais, e na esfera municipal, que são os vereadores. Lembrando o seguinte, não estou aqui defendendo qual corrente deve ser seguida ou não. Estou expondo fatos. Isso é verdade o que eu estou falando? Que há parlamentares que têm pavor do homeschooling? Sim. Quem são eles? Perceba quando você pergunta para esses parlamentares ou em entrevistas o que eles falam. Leiam ou ouçam e percebam o que eles falam. Quando você percebe o que eles falam, vocês vão notar qual é a opinião deles. É claro que eles não vão dizer, alguns vão dizer, eu sou a favor, eu sou contra. Não. Por exemplo, nós pegamos aí a deputada Ana Campaiolo. Ela é a favor do homeschooling, certo? Ela é a favor do homeschooling, certo? Pegamos aí a deputada Maria do Rosário. Ela é contra o homeschooling. Ela é contra. Então nós temos aí, certo? 2 deputados aí falando sobre um a favor e outro contra, certo? E outro contra. Bom, por que há esse grande pavor? Porque assim, o homeschooling não é que ele não tem ele não vai estar calcado no academismo. Ele pode ter uma função acadêmica? Pode, como qualquer coisa, mas ele vai estar calcado especificamente nas virtudes. Porque uma criança, uma família, que ela decide educar seu filho em casa, não é porque ela é modismo, não, é porque eles não acreditam na educação escolar promovida pela instituição escola. Eles não acreditam de nenhum âmbito. Eles acreditam na educação familiar, que a família passa conceitos, conhecimentos, tanto os conhecimentos universais, que já foram falados em tela anteriormente, quanto nos conhecimentos, certo? Quanto nos conhecimentos morais, nos valores morais, certo? Nem todas as famílias, isso é óbvio, nem todas as famílias são preparadas para essa modalidade. Esses parlamentares que têm pavor, eles usam isso como argumento. Que é um argumento lógico? É um argumento lógico. Mas por trás desse argumento lógico tem um argumento que é mais lógico ainda. Por que eles têm esse pavor? Porque quando eu educo a minha prole para o conhecimento das virtudes, ela começa a observar coisas que muitas vezes o academismo mascara. Que é o quê? É aquilo que eu acabei de falar para vocês. Eu observei na prática aquilo que muitas pessoas aprenderam na teoria, que é o que? Honrar pai e mãe, cuidar do pai e da mãe na velhice, certo? Eu vi isso na prática. Eu vi isso na prática para depois aprender na teoria, certo? O que acontece? As pessoas vão aprender conceitos e valores na prática. Honestidade, respeito mútuo, tolerância, tudo isso na prática. E aí quando vão ver, não, eu sou honesto, fulano está lá sendo indiciado como corruptor, como corrupto, etc, essas coisas.
Aí vai ver, opa, ele fala algo, mas na prática ele é totalmente diferente. Então ele não pratica aquilo que ele fala. Então esse candidato aqui, ele não é para ele vai levar a sua questão de valores e vai colocar esse valor em cima do que o cara fala. O que ele fala é uma coisa, o que ele faz é outra. Então eu não vou votar nesse parlamentar, eu não vou votar nesse candidato por causa disso. Então isso causa pavor. Por quê? Ele não vai saber, né? Ele não vai saber, ele não vai saber o que aquilo promove. Porque lá no academismo, você aprende o quê? Os fins justificam os meios, muitas vezes, certo? Os fins justificam os meios. Então, se o parlamentar, ele fala, eu sou honesto, mas aí ele é acusado de corrupção, mas fala, eu fiz isso porque naquela época estava todo mundo fazendo. Opa! Certo? Os fins vão justificar os meios? Os fins justificam os meios. Opa! Só que para uma pessoa virtuosa, não. A pessoa virtuosa, ela age com aquela norma. É esse princípio que eu vou agir. Certo? Se você obrou mal, você tem que obedecer, aceitar as consequências desse seu ato. Se você obrou bem, você vai ter o seu prêmio por ter agido bem, etc. É por isso que eles têm pavor. E é essa desculpa aqui que eles utilizam para não falar o que realmente eles têm. Ou seja, eles mascaram um fato. Ok? Então, elas não são preparadas, né? Porque assim, às vezes a gente fala assim, tem família que pai e mãe trabalham, não tem como cuidar da vida educacional do seu filho pessoalmente. Então, por isso necessita de uma instituição que faça isso, certo? Sendo pública, privada ou confessional, eles vão necessitar, certo? Nem sempre todas as famílias têm condições de pagar um pedagogo para ser preceptor de uma criança ou de várias crianças. Então, aí também há necessidade também. Tá? Também há necessidade, é claro. Existe essa necessidade. Criada justamente, né, para afastar as crianças, às vezes, do convívio familiar. Aí esse afastamento é que vai causar muitas coisas que nós vamos ver na palestra de quarta-feira. Tá? Nessa modalidade, o homeschooling, a família se encarrega de transmitir à sua prole saberes universais e morais de forma simples, como acontecia em época anterior ao advento da Revolução Industrial, né? Então, nesse momento aí, a gente percebe que a escola, antes da Revolução Industrial, ela era o quê? Ela era homeschooling. Eram os pais que passavam os conhecimentos para os filhos, certo? Eram os pais que passavam os conhecimentos para os filhos até um determinado momento. Depois, se os filhos quisessem seguir, por exemplo, para ser médico, etc., aí eles iam estudar com outros médicos, iam fazer outras coisas, até chegar ao ponto de ser um médico, de ser um advogado, de ser um engenheiro, etc. Era assim que acontecia. Entendeu? A escola, depois, ela veio para o quê? Unificar esse lugar e dar uma ideia acadêmica do ensino. Certo? E afastou as virtudes deste caminho, certo? E as legislações vieram para isso, certificar e instrumentar isso daí. Mais uma vez falando, é errado o academismo? Em um certo ponto, não. Porém, se eu tomo como única medida o meu ganho pessoal, a minha posição de status como ponto máximo dos meus objetivos, aí ele se torna errado. Então, lá na antiguidade, passando pela antiguidade clássica, gregos e romanos, etc., Idade Média, nós temos ali uma educação voltada para as virtudes, ou seja, desenvolver hábitos bons no ser humano, desde pequeno, desde sua tenridade, até a sua idade, certo? Adulta. Isso daí é o quê? É a formação das virtudes. Por quê? A partir desse momento que eu estou desenvolvendo esse hábito e eu crio na criança esse hábito, eu estou desenvolvendo as virtudes dentro dela.
a tal ponto que quando ela estiver numa idade adulta, ela vai praticar isso espontaneamente, certo? Espontaneamente. Professor, mas eu já faço isso. Todo mundo vê que eu faço isso. Legal. Meus filhos fazem isso. Mas será que eles fazem mesmo? Ou será que eles só fazem isso porque você está vendo? É essa que é a pergunta. Então, quando nós educamos uma criança, certo? Especialmente dentro da família, qual que é o objetivo principal, certo? Qual que é o objetivo principal? Educar para que essa criança seja uma criança virtuosa. Então, é esse que era o objetivo até a Revolução Francesa. Educar para a criança ser uma criança virtuosa, ou seja, para que ela viva na sua própria pele aquilo que ela aprendeu. E tudo aquilo que ela aprendeu desde o andar até a sua profissão, não seja com a finalidade dela ser ou dela ter, né? Ou dela ter um ganho superior a outras pessoas. Isso vai ser consequência de como ela faz, mas não o objetivo principal. Qual que é o objetivo principal da educação em si? De acordo com essa lógica que eu estou explicando para vocês, que é o princípio de educar para as virtudes. É que essa criança, quando chegar na fase adulta, ou quando ela chegar na sua velhice, ela tenha o quê? Ela não esteja sendo educada para, né, ser um consumidor, uma pessoa que tenha com valores e com finalidades que estejam assim materiais. E sim, ela foi educada não com o objetivo de ter ganhos materiais, mas sim de ganhos, né, de ganhos muito além do que materiais, ou seja, as próprias virtudes. Eu não sou, por exemplo, professor, e isso eu falo por mim. Eu não sou professor porque eu quero ser rico como professor. Não. Tanto que vocês estão vendo, eu estou fazendo essa semana não com intuitos financeiros, certo? Com intuitos financeiros. Vou fazer essa semana porque assim eu vou ter. Não, eu estou fazendo isso com um princípio básico: educar os meus pais. Mostrar para os meus pais algumas coisas que às vezes se perderam no tempo, e que precisa ser retomado de volta, certo? Que precisa ser retomado de volta. Então, agir por princípios é o que move uma pessoa virtuosa. Ela age por seus princípios. Ela não age por, né, ganância, com valores, pensando em valores materiais, em ganhos materiais. Ela age por princípios. Ela sabe que aquilo às vezes pode não dar até dor de cabeça para ela, mas ela sabe que é necessário ser feito aquilo. E ela sabe que, por mais que no princípio dê para ela dor de cabeça, dê até prejuízo para ela financeiramente, ou até fisicamente, ela sabe que ao fim e ao cabo, ela sabe que a recompensa vem. Ou seja, não importa, às vezes parece que aquilo que eu estou fazendo seja errado no momento, seja algo assim que, nossa, mas todo mundo faz diferente, porque todo mundo faz desse jeito, por que eu tenho que fazer diferente? Vou seguir com uma banda toca. Mas você sabe que hoje pode parecer que isso seja algo absurdamente diferente, mas você sabe que ao final, aquilo que você fez foi o correto. Aquilo que você defendeu, aquilo que você promoveu é o correto. Por quê? As suas virtudes vai te levar a um ganho posterior, certo? Que pode não ser um ganho, que não é um ganho material, porque a virtude ela não é um ganho material, é sim um ganho pessoal, certo? É um ganho pessoal. É aquilo que lhe faz, né? Que lhe faz bem. Então, essas são algumas visões aí da educação vista do princípio das virtudes. Isso, pais, educar o seu filho para ser um ser humano virtuoso é
a maior herança que você, como pai, pode deixar para o seu filho. Eu agradeço o meu pai, agradeço a minha mãe e agradeço a minha avó por ter me ensinado isso, certo? E a minha tia, que faleceu agora há pouco tempo, aos meus melhores parentes que eu tive, meu tio Rubens também, que me ensinaram isso, que o mais importante é você ter os seus valores e sua consciência, né? Consciência tranquila, certo? Sua consciência tranquila de que você fez o que você deveria ter feito. E não você ter uma carteira cheia de dinheiro, um belo carro na garagem, uma casa que vale trocentos milhões de dólares e, ao mesmo tempo, você está estragando a consciência de pessoas, acabando com a inocência, com as virtudes que um ser humano poderia ter e que você está matando. Então, se o seu filho visa ser rico, milionário, ainda tem. Ensina ele que a maior riqueza do mundo não é o material, sim aquilo que ele tem de melhor, que é suas virtudes, os seus princípios. Um ser humano realmente virtuoso, um ser humano realmente é aquele que visa o bem-estar, não só seu, mas de todos que estão à sua volta, certo? Fiquem todos com Deus. Até a próxima palestra. Até amanhã, né, às 9 horas ou às 8h45. Salve Maria. Tchau, tchau.